Tudo bem? Bem-vindo a mais uma parte do guia de Godot que eu estou fazendo no meu canal. Esse vídeo é onde eu vou falar de funções. Antes de funções, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o que é if-else. Como eu estou fazendo um guia para pessoas completamente iniciantes, eu imagino que você possa nunca ter tido contato com isso antes. Não vamos nos aprofundar sobre isso. Contudo, eu vou explicar o básico. E, no futuro, eu pretendo explicar melhor sobre isso. If statements são uma condicional que vai poder ajudar você a continuar o flow do código. Se algo acontece, então isso. É algo bem simples. Você sempre vai fazer um if statement, você tem que colocar if alguma coisa, e é isso. Você pode ter opcionalmente um else, alguma coisa. Ou pode ser if, elif, alguma coisa. É a forma que nós temos de poder dizer o que é para fazer no código ou não. Fiz um if else bem simples aqui sobre A maior que B, imprima A é maior que B. A menor que B, imprima A é menor que B. Se nada disso for verdade, A é igual a B. Bem simples. Você pode fazer if statements de forma bem mais complexa do que maior ou menor. Claro, você vai usar esses símbolos para ser maior ou menor. Você também pode fazer if A mais B igual. Toda vez que a gente faz um if statement, a gente tem que colocar dois iguais, que significa uma condicional de igualdade. A mais B igual a 6 faz alguma coisa. Como eu não tenho um else, esse código vai chegar aqui, vai dar 3 e não vai ser nada. Você também pode usar, por exemplo, A mais B igual a 3 e A menos B igual a 1, retornar. O que são esses dois símbolos aqui? Isso significa AND. Se você colocar dois dele. Se você colocar dois traços, é OR. Então, se A mais B igual a 3 ou A menos B igual a 1, você retorna isso. Só um desses condicionais precisa ser verdade, ou ambos. E por aí vai, você consegue fazer vários equivalentes a logic gates aqui. Mas, enfim, são bem simples para você ter uma noção do que são if statements. Não vamos aprofundar muito, mas no futuro isso vai ser importante, a gente vai falar sobre isso. Vocês podem estar achando estranho porque eu tenho um outro aplicativo aqui com o mesmo código. Esse é o VS Code, é uma ideia, é uma forma que a gente tem de poder editar código. Como eu tenho um monitor bem largo, eu preciso mostrar informações em lugares diferentes do código nesse tutorial, eu abri ele. Não é nada demais, é só uma forma de mostrar o código e falar de funções. Funções, como eu escrevi aqui, é uma sequência de comandos que podem ser reutilizados no código, quantas vezes você quiser, das formas que você quiser. Isso evita repetição, faz com que o código seja limpo e fácil, e isso cria abstrações. Uma forma que a gente consegue simplificar o código. E cada função, ela está no seu mundinho. Toda função de JavaScript faz parte de uma classe que estende o Node. Ok, eu sei que isso não faz muito sentido. Isso vai ser muito impertinente no futuro e eu precisava citar. Contudo, não se preocupe com isso agora, deixa quieto. Só lembre que o script que a gente tem no JavaScript, ele na verdade é um grande objeto. E você pode não entender o que é um objeto agora, mas no futuro você vai ficar tipo, então isso é um objeto, é assim que funciona. O JavaScript é uma linguagem de programação que é um pouco diferente das outras por causa disso, mas nada que você precisa se preocupar agora. E funções servem muito, como eu falei, para ter abstrações e encapsular informação, encapsular comandos. Por exemplo, eu criei uma função aqui chamada learnFunc, aprender funções, e eu vou explicar cada uma delas. Como que se forma uma função? No código você tem que escrever func, o nome da função e os argumentos. Abre parênteses e escrever os argumentos, se tiver algum. E você tem que colocar pass. Pass é uma palavra-chave que não faz nada, mas no JavaScript nenhuma função pode ser vazia. Se ela estiver vazia, ela não funciona. Então, toda vez que você escreve uma função e ainda não escreveu o código nela, você precisa dar um pass para o Godot entender que ela é uma função, ela está fechadinha. E você pode fazer outras coisas em sequência. Primeiro, vamos entender o que é uma função vazia. Aqui no JavaScript você pode ver que é uma função que não tem nada. Se eu rodar esse código, absolutamente nada vai acontecer, porque ela só está uma empty func e está passando. Vamos para entender outra coisa. Retorno. Toda função, ela pode te retornar algo. No caso da empty func, se eu der um print, ela vai retornar um nulo. O que significa? Quando você não tem nada passando, você retorna nulo. O que é um retorno? O retorno é a forma que a gente consegue retornar informação de uma função. Que a gente pode pegar a informação que foi gerada dessa função e pegar pra gente. Você pode retornar qualquer coisa aí dentro. Como assim? Por que eu preciso existir esse retorno? Porque funções, elas vivem no seu mundinho. Eu posso ter variáveis dentro de uma função. Eu posso ter, em outras linguagens de programação, eu posso ter funções dentro de funções dentro de funções. Não é muito legal fazer isso, mas você pode. Em JavaScript, não. Você não pode criar funções dentro das funções. Tipo, se eu der func, new function, vai dar erro, viu? Deu erro. Mas então, no final, quando essa função termina de ser rodada, tudo que está dentro dela para de existir. E ela altera o seu código. Por exemplo, se var unique tivesse um declarado num escopo fora da função, se eu der unique mais igual a 1, ele vai virar 2. Contudo, se eu tiver uma variável dentro dessa função, ela só vai existir enquanto essa função existir. E agora eu estou retornando uma string. Oi, eu estou retornando algo.
Enquanto essa função aqui está retornando nada. Ela está como return, não está sendo pass, mas ela está retornando um vazio, um void. O que vai acontecer se eu der play? Eu estou printando as duas. Uma retorna a string que eu falei e a outra vai retornar nulo, igual o pass. Em teoria, pass e return podem ser usados da mesma forma, só que pass é menor, pass é mais fácil de entender quando você vê um pass, que é você fechou uma função vazia e você pretende botar coisa no futuro aí. Agora a gente vai falar de scope, o que eu falei da última vez. Como eu falei da última vez, a função, ela pode ter... Agora vamos falar de scope. Dentro de uma função, você pode declarar uma variável que tem o mesmo nome de uma variável já declarada. Se eu fizesse isso aqui fora de uma função, o Godot vai dar erro. Deu erro aqui demorou. Agora que não dá erro. Se eu printar isso, eu vou até dar um print a mais. Um print antes de eu declarar a nova função e um print depois. Air fryer. Percebe que na função a prioridade é o que está dentro da função. E por aí vai. Se eu tenho uma variável global, a gente ainda não falou sobre isso, com o mesmo nome, com uma variável aqui, a prioridade vai ser sempre estar mais próxima do local que você está. Player name está dentro de learn fun, então aqui vai ser air fryer. Enquanto isso, no script, temos um player name, air fryer. Então vai printar air fryer. Se eu tivesse uma variável global com o nome player name, ia ser printado o nome original, se não tivesse essa declaração. Agora vamos falar de argumentos. Argumentos são uma forma de você passar informação para uma função, para que essa informação esteja no mundinho da função, sem que você altere a variável original. Por exemplo, aqui eu estou usando uma string para cada. Print da mesma função com nome diferente. O que acontece se eu der play? E na função tem um retorno. Ele retorna um string com seu nome aqui. Seu nome é Carlinhos, seu nome é Sebastião, seu nome é Godotfred. Eu fiz um exemplo aqui um pouco besta, que é var username João. Aí chama a função, que eu modifiquei agora. Ela pega o argumento e transforma para Antônio e printa Antônio. E eu tirei o retorno. Funções não precisam ter retorno e vai printar username. Pela sequência, o que vai acontecer? Var username é declarado como João, vai chegar a função, vai ser alterado para Antônio, vai imprimir Antônio e depois vai imprimir o original. Olha o que acontece. O Corsário já está dando spoiler. Mas imprimiu o Antônio e depois imprimiu o João. E assim eu consigo pegar uma informação, modificar do jeito que eu quiser ela e depois descartar essa modificação ou salvar de uma outra maneira. Desse jeito eu não preciso modificar a variável original. Vamos lá. Agora a gente vai falar de funções com argumentos mais data type. Você lembra do último vídeo? Data type são tipos de variáveis. Eu criei uma calculadora. Aqui está cortadinho, então vai ser melhor ver por aqui embaixo. Uma função com argumentos data type, onde num A sempre vai ter que ser um float, num B sempre vai ter que ser um float, e o operator sempre vai ter que ser uma string. Por aí vai, como uma calculadorazinha. Um detalhe, float e integer são intercambiáveis. Nesse código mesmo eu vou rodar aqui, deu 200, certinho. Em programação a gente usa asterisco para simbolizar a multiplicação. 100 vezes 20, 200. Agora, essa equação 2, eu coloquei uma string no lugar de float, ou de um integer, de número. Você consegue ver que já até deu erro. Colocar data type nas suas funções, dependendo do caso, é muito, muito útil para você evitar bugs. Porque às vezes você está passando o negócio errado, você não entende porque a função não está funcionando. E aqui, só eu ter colocado errado, o Godot já me explica e já está falando, não vai funcionar por causa disso. Nem tenta. Tanto aqui quanto aqui vai ter o mesmo erro. Tá vendo? Nem tenta, já tá dando erro. Simples e prático. Agora a gente vai falar de retorno com uma data type específica. Você vai colocar essa setinha e um integer. Assim, toda vez que você rodar esse código, se o seu retorno não for ao data type específico, vai dar erro. No caso, ele só pega o argumento e retorna. Como eu botei para 10, deu 10. E agora, o que acontece se eu retornar um C, que é uma string? Deu erro. Não compilou. Esse erro, diferente do anterior, não aparece direto no código, mas ainda assim é um erro bem fácil para você conseguir perceber. Agora, retornar vazio. Nem toda função precisa retornar alguma coisa. Algumas funções, a natureza delas é modificar coisa no seu código, é printar alguma coisa, é mudar uma variável, mas elas especificamente não têm um motivo para retornar algo. Então, você pode botar a setinha e escrever void. Ela nunca vai retornar algo. E é interessante fazer isso às vezes, porque o próprio Godot te impede de usar essas funções em ambientes que precisaria ter um retorno. Por exemplo, num print. Print, ele retorna alguma coisa, tem que imprimir alguma coisa. Nesse caso, olha o que acontece, já dá erro. Fala que não pode. Aqui também, se eu criar uma variável que é igual a return void, também vai dar erro. Porque, querendo ou não, a função, o sentido de ter uma variável com uma função é ter o retorno dela. E, ao mesmo tempo, se eu tirar tudo isso e só rodar o return void, pintou o que estava escrito. Essa função não tem retorno. Aqui, certinho, perfeito. E, por último, recursão. Uma variável pode retornar ela mesma.
ou outras funções, mas no caso de uma recursão é ela mesma. Aí o que acontece? Eu tenho um argumento, que é 0, toda vez que a função é chamada, 0 aumenta 1. Se 0 for maior que 500, trava. Se não, eu vou imprimir o número, recursão. Aqui eu tenho essa função. Recursão, ele recebe um número, no caso está sendo 0. O número vai ser mais igual a 1, então 0 vira 1. Se o número for maior que 500, para. Se não, o número vai sendo imprimido e ele vai retornando recursão. Lembra que eu falei que toda vez que uma função acaba, ela morre? Isso também acontece aqui, mais ou menos, que é, quando acontece uma recursão, a função original, ela não acabou. Ela vai chamar outra função, 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 ela vai chamando funções, até ela acabar, até ela retornar algo que não é a recursão. E ela vai retornando um de cada vez, de trás para frente. Nesse caso, ela não entende qual é o número original. Elas não, como falei, cada função é um mundinho, ela só está entendendo que o número modificou, o número aumentou, porque eu estou retornando, eu estou botando como argumento o número, que foi modificado já. Então, por exemplo, é para ter uma recursão de 499 vezes, porque não é maior ou igual a 500. E se eu fizer um loop infinito, o que acontece? Eu coloquei, se o número for menor que 0, vai retornar. Se não, vai continuar a recursão infinita. Deu erro. Isso é muito comum na maioria das linguagens de programação, que é, existe um limite de recursão, para evitar que o seu código fique repetindo infinitas vezes. E no caso, eu botei um print, mas para vocês entenderem o conceito que é, quando acabar ele vai retornando tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar. Agora, toda vez que acabar ele vai retornar num. E eu vou tirar esse print. Agora eu vou var number igual a recursão, igual a 0, print number. Vocês vão ver que ele vai printar 1 porque eu fiz o código errado, esqueci de botar os 500 de novo. If num menor ou igual a 500, if num maior ou igual a 500, retorna num. Tá vendo? Retorna 500. E é assim que funciona. Agora, vamos falar um pouco das funções que vêm no Godot. As funções específicas do Godot. A funcReady, ela sempre acontece quando o node for criado. O node foi criado, acontece o ready. Como, por exemplo, vocês viram aqui, toda vez que eu ligava o código, o node era criado e era criado a learn underline func. A process é um pouquinho diferente. Ela tem um delta time e essa função acontece a cada frame do jogo. E ela ainda entrega o delta time. Então, print delta. Vocês vão conseguir descobrir quantos FPS está rodando com o delta time. Vou dar um play e pronto. Vai estar me entregando o delta time e vai ficar fazendo isso infinitamente. Existe também a physics process, que ela é muito parecida com a process, só que ela tem uma diferença. Ela funciona a cada frame de física do seu jogo. É sempre o mesmo e sempre roda a 60 FPS, independente do quanto a máquina está aguentando. Para algumas simulações de física, é importante que você use o Func Physics Process. Para algumas simulações de física, é muito importante que você use o Physics Process. E para outras, você não precisa disso. Se não tiver física envolvida, você pode usar o seu FPS normal, que é o Underline Process. É isso. Essa foi a explicação que eu tinha sobre funções. A partir do próximo vídeo, a gente vai começar a fazer jogos. Vocês já entendem o básico do básico do básico. Eu fiz umas explicações bem simples, que meu foco é que vocês tenham uma certa familiaridade. Eu não quero, nesses 3 vídeos que eu fiz, ensinar ninguém a ser programador, porque essa não é a minha ideia. Vocês querem ser desenvolvedores de jogos. Vocês precisam começar de algo. Se vocês gostarem da programação, ótimo, vocês podem continuar programando. Se vocês não gostarem da programação, tudo bem. Vocês podem buscar outros caminhos no desenvolvimento de um game, como fazer game design, como fazer arte, como fazer tudo. Contudo, se você está começando do zero, é muito importante que você tenha uma base mínima sobre programação para você ter uma independência. Eu não expliquei, por exemplo, como que arrays funcionam na prática. Eu expliquei o que eles são, o que eles fazem. Vocês não precisam saber como que ele armazena a memória na memória RAM. No momento, isso não é importante, isso não faz diferença nenhuma. Quero manter o Technication no mínimo até vocês terem uma noção legal. E claro, a gente vai desenvolver mais isso no futuro. E eu vou explicar de forma mais complexa e melhor cada uma desses processos para que você tenha um entendimento. Mas, de fato, eu acho que vocês começarem com essa base mais sólida é muito melhor do que eu começar já programando, já falando, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, segue aqui. É importante ter o fundamento. E a partir do próximo vídeo, vamos fazer jogo. É nóis. Falou!